Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Saudamos os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão, de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. A nossa saudação também aos amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos ainda os amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, os amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, os amigos da Rádio Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubá de Tubarão em Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí no estado de Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga no Mato Grosso, Rádio Aliança FM de Porto Alegre e Rádio Aliança FM de Brasília. A nossa saudação aos amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial no Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha, na Paraíba. Saudamos ainda os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, os amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, bem como os amigos da Rádio Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a esta terça-feira, 5 de maio, terça-feira da quarta semana da Páscoa. E neste momento temos o canto de entrada. Depois de fazer a vênia, o Santo Padre acaba de beijar o altar. Ouçamos agora as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Rezemos hoje pelos defuntos que morreram por causa da pandemia. Morreram sozinhos, morreram sem a carícia dos seus entes queridos, muitos deles, e também no funeral. Que o Senhor os receba na glória. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Signore, che non sei venuto a condannare, Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo,
che fai festa per Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Signore, che perdoni molto, Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, che ci dai la grazia di Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, concedi a noi possamos acolher com alegria a nossa redenção. di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, il tuo Figlio, Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, con te, na unidade Spirito Santo, do Espírito tutti Santo. i secoli dei secoli. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Genti tutte lodate il Signore. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O salmo responsorial é o Salmo 86. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. E Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta liturgia é de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni
a Gerusalemme la festa della dedicazione. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. Jesus encontrava-se no templo, estava próxima da festa da Páscoa, era próxima à festa da Páscoa. Também os judeus naquele tempo rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Mas estes faziam perder a paciência. E Jesus, com muita mansidão, respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. Continuavam, mas és tu. E Jesus: Sim, mas eu já disse. Vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. E isto talvez nos suscita uma dúvida. Eu creio e faço parte das ovelhas de Jesus. Mas Jesus diz: Vós não podeis crer porque não fazeis parte. Há uma fé prévia ao encontro com Jesus? Qual é este fazer parte da fé de Jesus? O que é aquilo que me detém diante da porta que é Jesus? Há atitudes prévias à confissão de Jesus. Também para nós, que estamos no rebanho de Jesus. São como antipatias prévias que não nos deixam seguir adiante no conhecimento do Senhor. Antes, em primeiro lugar, são a riqueza. Também tantos nós que entramos pela porta do Senhor e depois paramos e não seguimos adiante porque estamos aprisionados pela riqueza. O Senhor foi duro com a riqueza, foi muito duro, a ponto de dizer que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É duro isso. As riquezas são um impedimento para seguir adiante.
Mas não devemos cair no pauperismo, não. Não, mas não ser escravo das riquezas. Não viver pelas riquezas. Porque as riquezas são um senhor. São o senhor deste mundo. E não podemos servir a dois senhores. E as riquezas nos detêm. Outra coisa que impede de seguir adiante no conhecimento de Jesus, na pertença a Jesus, é a rigidez de coração. Aquela rigidez na interpretação da lei. Jesus repreende os fariseus, os doutores da lei, por causa desta rigidez, que não é fidelidade. A fidelidade é sempre um dom de Deus. A rigidez é uma segurança para mim mesmo. Recordo uma vez que entrava numa paróquia, uma senhora muito boa, se aproximou de mim e disse: "Padre, uma consulta." Eu disse: "Sim, diga." A semana passada, sábado, não o passado, mas o outro, estive com a família, fomos a um matrimônio com a família. Era uma missa, era no sábado à tarde. E entendemos que com esta missa teríamos cumprido o preceito dominical. Mas depois, voltando para casa, eu pensei que as leituras daquela missa não eram as do domingo. E assim me dei conta de que estou em pecado mortal. Porque o domingo não fui, porque tive no sábado precedente. Mas uma missa que não era verdadeira, porque as leituras não eram as verdadeiras. Aquela rigidez. Aquela senhora pertencia a um movimento eclesial. Rigidez. Isto nos distancia da sabedoria de Jesus, da beleza de Jesus. Nos tira a liberdade. E muitos pastores que fazem aumentar esta rigidez nas almas dos fiéis. E esta rigidez não nos faz entrar pela porta de Jesus. É mais importante observar a lei como está escrita, ou como eu a interpreto, do que a liberdade de seguir adiante, seguindo Jesus. Outra coisa que não nos deixa seguir adiante no conhecimento de Jesus é a preguiça, aquele cansaço. Pensemos naquele homem da piscina, 38 anos ali. A preguiça nos tira a vontade de seguir adiante. E tudo é sim, mas talvez não é, que nos leva ao tepor e nos faz mornos, não, mas a preguiça. É outra coisa que nos impede de seguir adiante. Outra que é muito feia é a atitude clericalista. O clericalismo se coloca no lugar de Jesus. Isso deve ser assim, assim, assim. Mas o mestre, deixa quieto o mestre. Isto é assim, assim, assim. E se não faz assim, 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 você não pode entrar. Um clericalismo que tira a liberdade da fé dos fiéis. É uma doença esta, uma bruta, uma feia doença, esta atitude clericalista, clerical. Depois outra coisa que nos impede de seguir adiante, entrar para conhecer Jesus, é o espírito mundano. Quando a observância da fé, a prática da fé, acaba em mundanismo. E tudo é mundano. Pensemos nas celebrações de alguns sacramentos,
em algumas paróquias, quanto mundanismo. E não se entende bem a graça, a presença de Jesus. Estas são coisas que nos detêm para fazer parte das ovelhas de Jesus. Somos ovelhas de todas estas coisas, da riqueza, da preguiça, da rigidez, da mundanidade, do mundanismo, do clericalismo, de modalidades, de ideologias, de formas de vida. Falta a liberdade. E não se pode seguir Jesus sem liberdade. Mas, às vezes, a liberdade vai além e uma pessoa pode escorregar. Sim, é verdade, é verdade. Podemos escorregar caminhando com liberdade. Mas pior é escorregar antes de caminhar, com estas coisas que impedem de começar a andar. Que o Senhor nos ilumine para ver dentro de nós se existe a liberdade de ultrapassar a porta, que é Jesus, de ir além de Jesus para tornar-nos rebanho, para tornar-nos ovelhas do seu rebanho. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão nesta liturgia, esta celebração eucarística de terça-feira, 5 de maio, terça-feira da quarta semana da Páscoa. Neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz.
Monte Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni.
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la regna, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, que o Senhor Jesus nos conceda a todos e a cada um de nós a sua paz. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre está comungando nas sequências concelebrantes desta Santa Missa. E para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a missa presidida pelo Papa Francisco na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Era preciso que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos para entrar na sua glória. Aleluia. Antífona da comunhão, consignada de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 26. Na sequência, o Santo Padre nos convida à comunhão espiritual. Persone che non si comunicano fanno adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Esta Santa Missa, o Santo Padre preside todos os dias na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, às 7 horas da manhã, hora local. Quando são 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e 2 da tarde em Timor-Leste.
E assim nos preparamos também, temos a preparação para a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. Em Cristo ressuscitado, o homem tornou-se nova criatura, mas todo o universo se renovou e se orientou para ele. Jesus é o coração do mundo, porque ele é, ao mesmo tempo, princípio e fim da história, o projeto salvífico e a sua realização. Todas as forças do universo são envolvidas num movimento de regeneração, de pacificação, de recapitulação e de realização em Cristo. Este desígnio de Deus oferece à história do mundo um grandioso sentido e acende nos homens a esperança do reino de Deus. Temos neste momento o Santíssimo exposto para a nossa adoração. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. Saudisci, Signore, le nostre preghiere. Ouvi, ó Deus, as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Preparemos-nos agora para receber a bênção final, a bênção conclusiva desta Santa Missa, que o Santo Padre nos concede com o Santíssimo. Chegamos assim à conclusão desta Santa Missa, em que o Papa Francisco rezou pelas vítimas da pandemia. Deus as acolha em sua glória, pediu o Santo Padre. De fato, o Papa pensou naqueles que morreram por causa da Covid-19, mortos muitas vezes sozinhos, sem a carícia de seus entes queridos e sem uma cerimônia fúnebre. Messa è finita, andiamo in pace. Demos graças a Deus. E assim chegamos ao término desta transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta que esteve conosco, como todos os dias, e desejando uma boa terça-feira. Neste momento ficamos com a Antífona Mariana Regina Coeli, cantada no tempo pascal. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogais por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A todos mais uma vez, muito obrigado, uma boa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.